Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Santo de Deus. estar na casa do Senhor. E Jesus está na casa. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Coisa linda e maravilhosa é sentir a presença. Aleluia. É sentir a graça. Glória a Deus. Aleluia. Santo e o Deus. Senhor, aleluia, falou grandemente Deus. comigo nessa noite. Santo Deus. Louvado seja Deus. Eu sou muito grata pela Glória a oportunidade. Deus. Eu quero agradecer a irmã Marilene, a nossa irmã também, a nossa irmã Bruna, ao pastor da casa. Deus abençoe, já estamos tendo uma boa paz do Senhor. Amém. Todos recebem a paz do Senhor aqui na Amém. Glória, aleluia. Santo Louvado Deus. seja Deus, né? A gente pede permissão de domingo, a gente que é dirigente, né? Tantos compromissos, tantas coisas. Aí ele, não, irmão, pode ir e vai dar tudo certo. Santo Deus. De Deus. E aqui eu estou, igreja. Glória a Deus. Para falar, aleluia, do amor de Cristo, para falar da palavra do Senhor. Eu não sou pregadora, mas eu amo a palavra. Desde quando eu me converti, o que mais me chamou a atenção sempre foi a palavra de Deus. Santo Deus. Sempre foi a Bíblia. Eu gosto de adorar, eu gosto de louvar, mas a palavra de Deus é o que Santo está Deus. dentro do meu coração. E peço que a igreja abre o livro do Senhor nessa noite, no livro de Ruth. Louvado Santo seja Deus. Louvado seja Deus. No livro de Ruth, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 16. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Oh, glória. Santo Deus. Aleluia. Rei da A partir glória. do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois que toda estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamei-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio das épocas cevadas. Amém? A igreja pode se aceitar. É uma palavra bastante conhecida da igreja, e assim que fizeram o convite, eu falei, Senhor, a igreja é do Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um, e a irmã falou, é o culto do amigo, e eu fiquei ali meditando, mas na hora o Senhor me deu essa palavra, livro de Ruth. E aí eu falei, mas é o culto do amigo, Senhor, eu queria trazer, né, uma palavra, e depois a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a palavra, a gente vai meditando na palavra, e o Senhor ele vai direcionando. Porque eu não conheço a cada um, não conheço a todos, não sei o particular de cada um, eu não sei o que cada um passa no seu dia a dia, quais são as suas dificuldades, o que vocês querem, né? A palavra que vocês têm vontade de ouvir nesta noite. Mas saiba de uma coisa,
Deus fala. Deus, Ele fala. Não muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, mas Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele já falou, Ele já testificou na sua palavra. Porque quando eu meditava nessa palavra, eu lia e relia e o Espírito Santo de Deus falava. Há quantas vezes nós nos encontramos em situações igual de Noemi, amargurada de alma, de espírito, porque a situação que a gente está vivendo no momento está difícil. Passar pelo luto na qual essa mulher estava passando nessa história é difícil. Só sabe o que é difícil de passar o luto? Aquele que passa. Principalmente quando você perde um filho. Ela perdeu seu esposo, ela perdeu seus 2 filhos, seus 2 únicos filhos. Ela saiu da sua terra com a família completa. E de repente ela tem que retornar para a sua terra sozinha, sem nada. Somente com luto, tristeza. E muitas vezes quando a gente passa pelo vale, a gente fica com o coração cinzento, triste, e a gente não consegue achar alegria em nada. Mas como foi dito nesta noite, o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. O nosso Deus é Deus, aleluia, verdadeiro, e Ele preserva pela sua palavra. Porque Ele quem levanta, Ele quem capacita, Ele quem abre a porta, é Ele quem derrama do seu Espírito. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. É o Espírito Santo de Deus que está em meu coração e no seu coração, e que faz nos alegrar. Porque muita gente fala, o crente é louco, porque está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. Aleluia. Você deu seu glória, mas o seu coração está triste. E o Senhor manda te dizer: eu recebi a tua adoração. Porque glória a Deus. Nós não somos bons. Glória a Deus. Espírito Santo de amor, de compaixão, que está dentro de nós e que faz nós adorarmos ao Senhor. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos dependentes de Deus, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente levanta a mão, a gente adora, a gente glorifica, aleluia, porque é para isso que nós fomos chamados, glória a Deus, para seres adoradores. Não importa a circunstância, não importa a situação em que nós estamos vivendo, aleluia. Então quando a gente entra na palavra de Ruth, no livro de Ruth, a gente conhece a história de que seu esposo, e juntamente com ela, seus 2 filhos, devido a uma grande fome que estava acontecendo na sua terra, em Israel, em Belém, nas terras de Israel, eles decidem ir para um outro lugar, porque eles tinham uma saída. Eles tinham uma saída, eles estavam num lugar que estava difícil. Então eles olharam para essa terra e ali, aos olhos deles, estava bom, então vamos para lá, para que a gente não venha morrer de fome. Mas nós servimos um Deus de provisão. Aleluia. Aleluia. Nós servimos um Deus de provisão. Glória. Então permaneça onde você está. Nós temos que permanecer onde nós estamos, porque o Senhor envia a provisão. Ele envia o maná. Ele é todo poderoso. Aleluia. Mas eles saíram da sua terra e foram ali para as terras de Moabe. A gente conhece que a terra de Moabe é amaldiçoada por Deus. Ali existe um povo idólatra, onde eles não conhecem ao nosso Deus. Mas eles continuaram. A gente entende que Noemi, ela continua na sua adoração, reconhecendo que há um só Deus, o Deus de Israel.
E ali eles formam a família, os seus filhos casam com mulheres moabitas. E ali a gente vai ver que elas conviviam dentro da casa de Noemi, aprendendo da palavra de Deus, mesmo eles estando em uma terra que não era de Deus. Mas eles conheciam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E elas convivendo com Noemi, com essa família que serviam a Deus, então elas tinham todos os dias o ensinamento, o que era o nosso Deus, conhecendo quem era o Deus de Israel. E aconteceu que nem imaginava Noemi que Deus tem os meios de trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor, aleluia, permitiu que o seu esposo primeiramente morresse. Ela ficou viúva. Logo em seguida, um filho faleceu, o outro filho faleceu. E a gente sabe que nesse tempo, as mulheres viúvas, elas ficavam desamparadas. Não é igual a esse tempo que nós vivemos, que a gente tem a pensão do marido, a gente tem um auxílio, a gente tem ajuda do governo, a gente tem ajuda da igreja, a gente tem ajuda. Naquele tempo, não. Naquele tempo era mais difícil. E ali acabou-se tudo para Noemi. Noemi se viu numa situação que ela não tinha mais aonde recorrer. E quantas vezes a gente se encontra, mesmo conhecendo a Deus, a gente se encontra em situações assim. A gente conhece Deus muitas vezes de falar, de ouvir, mas quando a gente está passando pelo problema, pela necessidade, a gente esquece. A gente quer do nosso jeito muitas vezes, mas Deus ele tem a forma. Não era o lugar onde estava que o Senhor queria exaltar Noemi. Deus sempre tem uma porta de escape. Igreja, Deus sempre tem uma porta de escape. Aleluia, Deus. Nunca a gente pode decretar um fim, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso ajudador. Aleluia, Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso provedor. Ele nunca nos abandonará. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta. Diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Não sou eu que digo isso, mas é o nosso Senhor Jesus que diz na sua palavra. Então Ele nunca nos esquece. Ele sempre está conosco, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas Ele está. Ele sempre tem uma direção. Ele tem sempre um escape. Ele é vida. Aleluia. Santo Deus. Louvado seja Deus. E ela percebe que tudo tinha acabado e que ela estava daquele jeito, então ela resolve voltar para sua terra, porque aí já nesse tempo, ali a sua terra já estava produzindo, estava abençoada. Então ela resolve voltar. Tem que ser muito corajoso. Quando eu li aqui, eu fiquei, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração. Nós somos corajosas, nós somos corajosos. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Quando a gente reconhece a nossa necessidade, a gente reconhece que nós precisamos, a gente precisa voltar, retornar, se humilhar. É difícil. Não é fácil. Mas nós aprendemos nessa noite, através dessa palavra. Ela voltou, ela se humilhou. Porque a gente leu na palavra, quando ela chega ali, quando todo mundo avista, olha, não é essa
que saiu assim e agora volta desse jeito, dessa maneira. Porque muitas pessoas nos julgam, nos olham todo o tempo, nos apontam. E muitas vezes, muitas pessoas preferem não voltar para não ter que pagar por esse preço. Mas ela voltou. Aleluia. Ela se humilhou. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor achou graça. Santo Porque Deus. o Senhor tinha uma nova história para ela. Glória a Deus. O Senhor sempre tem uma nova história. E falando em amizade, ela construiu uma amizade com sua nora, Ruth. Porque assim, quando a gente inicia a leitura, a gente vê que após ela determinar que ela vai para voltar para sua terra, ela chama suas duas noras e diz para elas: eu estou retornando para minha terra, filhas, volte para sua família, porque eu não tenho mais filhos, já sou velha, não posso mais gerar. Vocês são novas, são bonitas. Volte para suas famílias. Aleluia! Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória, glória a Já Deus. estava conhecendo Glória a o nome de Deus. Aleluia. Ela tinha um apreço, uma lealdade pela sua nora. Glória a Deus. E ela não abandonou. Santo Deus. Jesus não nos abandona. Glória a Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca nos abandonará. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Órfã decide voltar para sua família, para os seus deuses, praticando o que ela sempre praticou. Santo Deus. Ruth, aqui onde a gente começa a leitura, ela diz assim a sua sogra: aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Santo Deus. O teu povo é o meu povo. Aleluia. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Então aqui ela já Glória a estava com o Deus. coração Glória a aberto ao Deus. nosso Senhor. Glória a Ela Deus. já estava Aleluia. recebendo a palavra. Glória Ela a não Deus. abandonou a Glória a sua Deus. sogra. Glória a Deus. E quantas vezes nós encontramos Glória a como Deus. Noemi, aos amigos chegam, se aproximam, muitas Aleluia. vezes querendo ajudar, querendo dar um auxílio, mas a gente está amargurado, a gente não quer receber ninguém, a gente não quer falar com ninguém. A dirigente do círculo de oração liga: podemos fazer uma visita? Eu não quero ver, eu não quero saber de ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero saber de ninguém. A gente afasta todo mundo, a gente não quer saber de mais ninguém. Noemi estava exatamente dessa forma. Ela queria se isolar, ela dispensou as suas noras, ela queria ficar sozinha, ela voltou Aleluia. para sua terra, ela queria voltar sozinha, mas ali Ruth não abandona. Glória a Deus. Não abandona. Santo Deus. Porque a palavra já estava no seu coração. Nós falamos de obras de amor nessa noite. Amor. Aleluia. A gente não abandona o nosso amigo. A gente não abandona o nosso próximo. A gente não abandona. Principalmente é fácil a gente ser amigo quando está tudo bem, mas nós temos que permanecer amigo quando está na dificuldade. Quando você vai dar um bom dia e ela está de cara feia ou ele está de cara feia, mas é porque ele está passando pela prova. Continue, dê um abraço. Diz: Jesus é contigo, varão. Jesus é contigo, irmã. Aleluia. Eu posso orar. Jesus te ama. Levanta. Vamos, caminha, volta. Jesus está te esperando. Aleluia, Deus. Estudando essa palavra, eu estudando, a gente vê que quando a gente inicia, a gente vai iniciar o livro de Ruth, a gente está terminando o livro de Juízes. E a gente sabe que no tempo de Juízes foi um tempo difícil. Foi um tempo ali difícil. Mas aí depois a gente entra, depois de Ruth, Samuel. Nova esperança. Um novo tempo. Santo Deus. Um novo tempo. E no meio está Ruth.
No meio, Ruth está com essa história onde ele sai da sua terra, vai para uma terra onde não habita Deus. E a gente lendo, a gente vai ver que entre Moabe e a terra ali de Belém, tinha um rio. Existia um rio. E para quem estava em Israel, ali em Belém, para ir até Moabe, era só dar uma voltinha aí, era fácil. Para quem estava em Moabe, para ir até ali a Israel, tinha que atravessar o rio Jordão. Para eles não tinha outro caminho. E quantas vezes a gente está no tempo de estabilidade, diante da palavra de Deus, diante da proteção do Senhor, mas a gente acha que lá do outro lado está melhor, porque não está do jeito que eu quero, não está da forma que eu quero, então eu vou para o outro lado. É fácil a gente sair da onde a gente está e ir para outro lado, mas para quem está lá fora, para mim é difícil, porque tem que ter renúncia, tem que passar pelas águas, tem que conhecer o meu Senhor, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer o Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma. Então quando ele foi para lá, quando ela foi para lá, para ela retornar, aleluia, foi difícil. E quantas vezes é difícil a gente retornar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu não julgo. Sobre as minhas mãos não está o julgamento. Sobre as minhas mãos está a salvação. Sobre as minhas mãos está o amor. O amor, aleluia, que carrega no colo quando é preciso. Aleluia, que faz as águas se abrir, que derrama o maná do céu, que nos enche da sua presença, que não nos abandona, que não nos despreza, que não nos humilha. Ele sempre tem uma palavra no nosso coração. Então quando elas retornam dali, quando Noemi volta, ela é recebida dessa forma. Mas ela, na sua humildade, ela diz com as suas palavras: eu estou assim, estou amarga, não me chame mais de Noemi, porque eu estou triste, o Senhor me reprimiu. Estou dizendo nas minhas palavras. Mas Ruth estava com ela. Ei, Jesus está contigo. Jesus está contigo. Aleluia. E se Jesus está contigo, há uma saída, há um escape. Aleluia. Tem novidade. Como o ciclo de oração cantou nessa noite, louvor. Aleluia. Tem coisa boa chegando, mas nós precisamos se humilhar. Sem humilhação, sem renúncia, sem reconhecer, não tem como a gente alcançar. Santo Deus. A gente não consegue enxergar, porque a gente está tão preso pela nossa amargura, pelo nosso luto, e a gente não consegue. Mas Ruth, ela continuou com a sua sogra. E ela foi aos campos para trabalhar. E ela não chegou simplesmente já recebendo um trabalho. Olha, tem um trabalho ótimo para você. Não, ela teve que ir pegar o que sobrava. Aleluia. O que sobrava das colheitas, espiga, ela pegava. Olha a humildade, vamos dizer assim. Santo Deus. Mas ali, Boaz observa. Santo Deus. Conhecendo a história, porque todo mundo já conhecia a história de Noemi, já todo mundo conhecia a história de Ruth. Então ele olha para ela e vê graça, porque ela era uma mulher bondosa, amorosa, com amor do seu Glória ao teu nome, Deus. que não abandonou a sua sorte. Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Ela acompanhou e ela estava ali para levar, aleluia, o alimento para ela, para a sogra, para que ela pudesse
alimentar. E ele olha para ela e diz: você não é a Ruth, a nora de Noemi. Nossa, né? Olha, bom a sua atitude, louvável a sua atitude. Então venha, chama ali todos ali que estão à sua volta. Olha, ninguém mexe com ela. Deixa que ela cante as melhores. Glória a teu nome, Deus. Eita, glória. Aleluia. Esse é o nosso Jesus Aleluia. aqui nessa noite, representado pela Ruth. Aleluia. O nosso Jesus, ele está Glória a Deus. escape. Ele está sempre para nós. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Santo Deus. Então ela começa a trabalhar e ela volta para sua casa cheia, com pagamento para que ela pudesse se alimentar, para que ela pudesse prover dentro da sua casa. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. O Senhor tem falado muito sobre provisão nessa noite. Santo Deus. E sobre providência. Aleluia. E o Senhor é o nosso Jesus de provisão. Ele tem um tempo novo. Ele tem uma nova história. Ele sempre tem. Ele sempre tem. Aleluia. Nós só precisamos reconhecer. Aleluia. Então ela volta alegre e conta o que houve durante o dia. E ela diz o nome, Boaz, e ela se lembra que Boaz era dos seus parentes e que poderia ser o remitor dela, da sua família. E ali acontece toda a história, ela instrui a sua nora e ela obedece. Aí a gente entra na obediência. Aleluia! Com obediência, com a nossa humildade, com a nossa obediência, o Senhor acha graça de nós e aí a gente alcança, aleluia, as misericórdias do Senhor. Aleluia. As misericórdias do Senhor, elas estão sobre nós todos os dias. Santo Deus. A causa de nós não sermos consumidos pelos nossos os adversários da nossa alma é a misericórdia do Senhor se renovar em minha vida e em sua vida todos os dias. A misericórdia do Senhor, elas se renovam. Como eu disse, não porque somos merecedores, mas é porque o Senhor é bom. Aleluia. É porque Jesus é bom. Glória a É Deus. porque Ele é bom. Não Aleluia. porque nós merecemos. Porque nós somos falhos. Mas Boaz, o seu remitor. Jesus, o nosso remitor. Jesus já enviou, aleluia, o socorro. Jesus já enviou a provisão. Jesus vai remir. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você, para que a igreja do Senhor tivesse reconciliação com o nosso Deus. Aleluia. Porque nós estávamos mortos, nós estávamos escravos ao pecado, e esse pecado era condenação de morte. Nós não tínhamos reconciliação com o nosso Jesus, mas Jesus, o nosso remitor, nos resgatou. Aleluia! Na cruz do Calvário, o seu sangue derramou por mim e por você. Santo Deus. Pode parecer clichê muitas vezes. A gente está aqui falando, pregando, mas coloque no seu coração, igreja. Jesus, Ele é o seu remitor. Jesus é o seu amigo. Jesus é o seu consolador. Jesus, Ele não te abandonou. Jesus, aleluia, tem um novo tempo para você. Se você está passando pelo problema, pelo vale, eu não sei o que você está vivendo. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Venha até a mim. Aleluia. Venha até a mim, porque eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova porta, eu tenho um novo tempo. Aleluia. Não é tempo de você ficar pensando: Jesus não me ama, Jesus não gosta de mim. Não, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama, igreja. Não pense ao contrário. Não deixe o inimigo da sua alma dizer o contrário, dizer que você não pode, que você não é vencedor.
declaramos ali no nosso Cibempe, como estão, aleluia, as nossas candeias. Nós estamos acesas, nós estamos apagadas. Se você está apagada, você está triste, amargurada, Jesus já não está mais no seu coração, a presença do Espírito Santo já não está no seu coração, mas diante de tudo desse, não tem como você não sentir que Jesus está contigo. Ele não te trouxe aqui para, aleluia, simplesmente sentar no banco, aleluia, mas Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele tem, aleluia, aleluia. Muitas coisas tem o Senhor para fazer na sua vida, muita coisa tem o Senhor para fazer na tua casa, muitas coisas tem o Senhor para fazer no seu trabalho, muitas coisas tem o Senhor para realizar os seus planos, os seus projetos. Não se frustrarão. Permaneça, permaneça, permaneça no lugar que o Senhor te colocou. Aleluia. Permaneça no centro da vontade do Senhor. Não saia, não saia de onde o Senhor te colocou. É tempo de escassez, mas vai passar, vai passar. Pergunta para o Senhor: Senhor, fique comigo, não saia de mim, continue do meu lado, seja minha força, seja minha alegria. Espírito Santo, fica comigo, Ele estará contigo, Ele vai te ajudar. O tempo vai passar, o tempo vai passar, e a alegria vai voltar, e os planos vão concretizar, porque o Senhor, aleluia, Ele tem promessa de bênção, Ele tem promessa de vitória. Ele não tem, aleluia, prazer em nos castigar. É nós que buscamos muitas vezes, saímos da onde nós estamos, buscamos um outro lugar, porque achamos que é melhor. Engana-se eu, engana-se você, porque este lugar não provém de Deus. O lugar que você está é o lugar que o Senhor escolheu para você estar. Não saia, continue. Aleluia. Porque o Senhor vai te honrar. O tempo vai passar. O tempo é de Deus. O tempo não é meu. O tempo não é seu. É dele. O tempo vai passar. E a abundância vai chegar. Santo Deus. A alegria vai voltar. A abundância vai voltar. Aleluia. Diz o Senhor. Através dessa palavra, o Senhor diz: igreja, permaneça. E se está precisando voltar, volte. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não tenha. E quando a gente vê alguém voltando, não aponte. Porque pode ser você um dia, você não sabe. Santo Deus. Você não sabe, eu não sei, meu dia de amanhã você não sabe. Então, não aponte, abrace. Santo Fala: Deus. seja bem-vindo, seja bem-vinda. Há um novo tempo para você. Há uma nova história para você. Jesus construiu uma nova história para Noemi. Ruth largou tudo para viver um novo tempo. E Deus Santo honrou. Deus. Aleluia. Diz a palavra que Ruth casa com Boaz. Boaz, um homem de muitas posses, casa, tem filho, e ela entra na genealogia de Jesus. São os avós do nosso rei Davi. Olha que coisa linda. É o nosso Deus. Ele não deixa, Ele não desampara. Ele tem sempre um escape. Ele tem sempre provisão. Ele tem sempre porta aberta. Ele tem sempre. Não esqueça, igreja amada do Senhor. Não esqueça o Deus que você serve. Em nenhum momento, em todo tempo, adore ao Senhor. E quando eu vim indo hoje para cá, eu no carro, eu falei, eu pensei ali, o Senhor
começar assim, que a gente fica imaginando, né? Já ensaiando. Manda a glória pra cima que a glória desce. E hoje, o início foi adoração. E hoje foi falar, manda a glória pra cima e a glória desce. Aleluia. Você já adorou o Senhor hoje. Você adorou o Senhor, você não adorou. É a oportunidade de você adorar. Aleluia. Com a permissão do pastor, que a igreja se põe de pé. Nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero pedir para a irmã estar louvando aquele louvor que a irmã louvou. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Rei da O Glória. Senhor está aqui. Grande Eu não Deus. sei a dificuldade que você tem nessa noite de adorar, mas adore. Se você ainda não adorou o Senhor, é a oportunidade de você adorar. Depois dessa palavra, depois do que o Senhor disse nessa noite, então adore. Entregue, dê o seu melhor. Fale com Ele, sinta Ele te abraçando nesta noite. Ele é seu amigo. Nós estamos no culto do amigo. Jesus é o seu melhor amigo. E se você achar que você deve dar um abraço no seu amigo, se você convidou um amigo para estar nesta noite, fique do lado dele, abrace ele, aleluia. E vamos adorar o Senhor nesta noite, porque Ele é digno de todo